Olá, estamos começando o nosso podcast Fé e Razão. Me chamo Delma Brigídio e estou aqui com ele, Doutor Eduardo Brigídio. Doutor Eduardo. Olá pessoal, olá amigos da internet, das nossas mídias sociais. É o começo de tudo, né? Dos nossos podcasts, é o primeiro podcast que nós estamos fazendo. Então, esse primeiro podcast, nós vamos fazer uma apresentação nossa, né, Delma? Sim, vamos. Então, por favor. Bom, como tudo começou, hoje nós temos no interior de São Paulo uma clínica que é referência para 27 cidades no tratamento de feridas, onde nós cuidamos de chagas tanto do corpo quanto da alma. E o doutor Eduardo achou que iria me levar para São Paulo, né, doutor? Isso, nós nos conhecemos em 2018. Eu já estava estabelecido em São Paulo, né? E a Delma era aqui da região de Sorocaba, Piedade. Aí nós nos conhecemos, fizemos um projeto de vida, né? Mas Deus direcionou para outro lado. Exatamente. Então... E aí nasceu a nossa parceria, vamos dizer assim, né? Na vida. Hoje fazemos praticamente tudo juntos. 24 horas por dia, literalmente. Exatamente. E vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Brigídio, eu sou formado em medicina. Fiz residência médica de cirurgia geral, cirurgia vascular na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Depois fiz cursos de endovascular. Para quem não sabe, cirurgia endovascular é por dentro da veia, né? Por dentro da artéria, colocação de stent, essas coisas. Depois nós fizemos especialização em Doppler, fiz mestrado, fiz doutorado em trombose venosa profunda, fiz alguns fellows internacionais de treinamento, né, para atualizações, além de apresentação em congressos nacionais e internacionais. Eu também, nós fomos chefe de um serviço grande em São Paulo, o Conjunto Hospitalar do Mandaqui, durante 15 anos, no qual nós montamos um serviço de residência médica que formou mais de nem sei quantos médicos cirurgiões vasculares, né, que estão atuando no Brasil. Agora a gente parou com essa atividade, eu continuo no hospital, mas não como chefe. Hoje eu estou coordenando um grupo de feridas, né? Depois que nossa vida se direcionou para aí. Fui chefe do Hospital São Luís Anália Franco durante 5 anos, do Hospital Vila Lobos, todos da Rede DOR. Então, uma vasta experiência médica. É grande. E estou vivendo meu 37º ano de formado, né? E formamos há uns anos atrás, né, Del? Nós pensamos numa coisa, mas aí Deus levou nos direcionou para outra coisa. Totalmente diferente, digamos assim. Então, hoje nossas atividades. Vamos lá, nós temos um consultório, que é o Instituto Brigídio, né, em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Nós temos um consultório que é o Instituto Brigídio Serve Clínica aqui na cidade de Piedade. Eu ainda trabalho no serviço público. Graças a Deus. Temos agora nosso podcast e temos um programa na rádio, né? Na rádio AD Belém de Piedade. AD Belém, a rádio que você ouve e também adora. É uma rádio web que chama Saúde e Bem-Estar. E nós realizamos as caravanas Saúde e Bem-Estar, né? Que são atendimento para as pessoas mais carentes na igreja. Verdade. E vamos a quarta, sábado que vem, dia 18, Vila Elvio, né? Em Piedade, né? A quarta. E assim, né? E aí o nosso tempo tá indo, né, Del? Ocupado. E graças a Deus, né? Como o podcast, a gente chegou nesse nome de Fé e Razão, porque o nosso encontro, de fato, foi o encontro da fé, que sou eu. Com a ciência, né? Com a ciência, que é a razão. O doutor Eduardo Brigídio, quando nós nos conhecemos, ele me dizia uma seguinte frase que eu não esqueço. Eu não acredito em milagres, eu acredito nas imagens dos exames que eu vejo. E aí eu disse para ele, se Deus mostrar para você, através das imagens de exames, que ele opera milagres, você vai um dia na igreja comigo? Aí ele disse, eu vou, né? Tudo bem. Meio que, né? Mas essa frase a gente precisa começar... Agora vamos contar o porquê. A te contar um testemunho, né? Então,
Nós nos conhecemos em 2018. Isso, né, Delma? Começo de 2018. E desde então, a gente tá junto. Não nos separamos mais. E a Delma tinha saído de uma doença muito grave, né? Tinha saído de uma doença muito grave. E ela me contou a história. Eu falei, mas peraí. Como assim? Você saiu dessa doença? Como é que é? E não, deixei quieto no começo, né? Não falei nada. Aí ocorreu algumas coisas e ela vai te contar desde o início, porque aí... Onde tudo começou. Vamos lá, Delma, conta aí o seu testemunho para os nossos amigos e irmãos. Onde tudo começou. Eu sentia muitas dores de cabeça, vivia indo para o pronto-socorro com crises fortíssimas de enxaqueca, muitas das vezes tinha que tomar morfina. E até que eu fiz alguns exames e tive o diagnóstico de que eu tinha um aneurisma do lado esquerdo do cérebro. E não só isso, eu também tinha um tumor. Um tumor no qual eu tive que passar por 3 cirurgias. Eu fiz químio, eu fiz rádio. E não deu para remover totalmente esse tumor. Eu fiquei pesando cerca de acho que 40 quilos. E eu sou uma pessoa alta. E assim, tem coisas que nós fazemos no automático e a gente nem se dá conta. A gente só percebe o quão precioso e valioso é quando a gente não consegue fazer. Eu, por exemplo, eu não tinha força de ficar em pé debaixo do chuveiro para tomar um banho. Eu não tinha força de segurar a escova de dente para escovar os dentes. Eu me sentia cansada. Então, era terrível. Mas mesmo assim, eu era perseverante. Eu ficava naquela, vai dar tudo certo, vai passar, eu vou ficar bem. Até o dia que eu fiz a minha última sessão de químio e eu acabei caindo dentro de casa, caí dentro do banheiro. Quando eu caí dentro do banheiro, que eu caí de rosto no chão, eu sentei e eu comecei a me engasgar com o meu próprio sangue. Neste momento... Ainda não nos conhecíamos. Ainda não nos conhecíamos. Tá. Eu fui socorrida, fui para o hospital e nesse momento eu falei, Deus, até aqui eu cheguei. Eu não aguento mais, porque isso não é vida. Eu não consigo fazer mais nada, eu me sinto cansada, eu não consigo me alimentar. E eu falei, me recolhe, me leva embora, porque eu não aguento mais. E eu comecei a pedir isso de forma insistente para Deus. E aconteceu uma coisa sobrenatural comigo, porque eu fui sentindo uma paz, uma calma que eu nunca senti na vida. Não tinha dor, não tinha medo, não tinha angústia, não tinha aflição, nada, apenas paz. Então eu pensei comigo, Deus está vindo me recolher. E foi como se chegasse alguém e apertasse um botão de desliga. E nisso eu adormeci. Só que, para minha surpresa, eu fui acordada por uma enfermeira e quando eu abri os olhos, eu comecei a sentir o rosto, aquela dor toda, né? Porque eu caí. Só que eu fiquei com aquela sensação de paz e eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor permitiu de eu sentir isso, é porque o Senhor vai me recolher, o Senhor me ouviu. Então, fui para casa e disse, vou na igreja, eu vou buscar a palavra porque Deus vai falar comigo. Bom. Nessa época, você morava onde? E olha só, gente, eu estava morando em Fortaleza. E a Heloísa? A Heloísinha era pequenininha, ela acho que estava com 4 aninhos, uns 4 anos. Imagina, eu com uma filha pequena, eu não conseguia fazer nada. Eu fui até a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu coloquei um véu para ninguém ver como eu estava, porque eu estava com o rosto todo machucado, toda roxa. E uma irmãzinha foi e colocou uma cadeirinha para mim bem no cantinho, eu fiquei ali sentada, eu não conseguia ficar em pé. Bom,
Tiveram os hinos, a oração, momento da palavra, testemunho, encerramento do culto, e Deus não falou comigo. E aí, quando o irmão operador, ele foi fazer o encerramento do culto, eu falei: Deus, será que aqui dentro tem alguém que está passando por algo como eu? Será que tem alguém pior do que eu aqui? Eu sei que a sua casa está cheia, mas olha um pouquinho para mim. Eu só quero saber se o senhor vai me recolher. E nesse momento, para você que está me vendo agora, se você está passando por coisas, por momentos difíceis, seja por doença, seja por algum motivo financeiro, e você acha que está tudo perdido, não está, porque Deus trabalha de formas que a gente não imagina. A gente vê o agora, Deus está vendo lá na frente. E nesse momento, esse irmão disse o seguinte, ele falou assim: irmãos, eu não posso encerrar esse culto sem fazer o que o Espírito Santo está me mandando. Tem uma alma que entrou aqui implorando pela morte. Paulo tinha um espinho na carne. Um dia Paulo não aguentou, ele murmurou a Deus. E Deus disse: a minha graça te basta. Assim como o Senhor falou para Paulo, ele fala para você essa noite: a minha graça te basta. Vai em paz. A tua enfermidade não é para a morte, sim para a vida. E através do teu testemunho, eu vou trazer muitas almas para minha casa. Essa palavra eu ouvi cerca de 9 anos atrás. Eu guardo ela dentro do meu coração até os dias de hoje. Eu não deixei o medo entrar, a dor, o desespero, a angústia e muito menos a dúvida. E hoje, olhando para tudo que eu passei, eu entendo aquilo que Deus fez lá atrás, que tudo foi preciso para que chegássemos até o dia de hoje. E uma dessas almas que o Senhor trouxe para a casa dele é a do Dr. Eduardo. É importante, né, pontuar, porque algum profissional da saúde que está nos assistindo falar assim da sua frase inicial: eu acredito nas imagens, né? Dos exames. A partir daí, ela abandonou o tratamento. Ela não fez mais quimioterapia, não fez mais nada. E foi. Aí ela começou a ter a vida normal. Como é que foi a sua vida, Delminha, depois disso? A gente ainda não estava junto, não tinha se conhecido. Nossa, a cada dia que passava eu tinha mais saúde. Fui me recuperando e era impressionante, assim, as coisas que Deus ia colocando no meu caminho para eu fazer. Todo lugar que eu passava, que eu ia, tinha uma pequena missão ali. E através do que eu contava, Deus trabalhava, Deus agia. E até que nós nos conhecemos, né? Nos Mas conhecemos. eu nunca mais tive que ir para pronto-socorro. Eu não tive mais aquelas dores terríveis que eu sentia, sangramento nasal, nada. Até tem uma parte curiosa, né? Quando eu conheci a Thelma, eu olhei para ela e falei: bom, essa mulher não vai me enganar, não. Eu perguntei assim: escuta, esse olho é seu ou é lente? Uhum. Aí ela respondeu: não, esse olho é meu. Né? Eu falei: você comprou, né? Lente? Eu fiz essa brincadeira. Ela falou: não, esses olhos são meus. E até hoje perguntam para você, né? Que a cor dos olhos dela é bem diferente da maioria das pessoas. Ela falou: os olhos são meus, mas o cabelo não, é peruca. Eu falei: cabelo cresce. O cabelo vai crescer. Não tem problema. Eu não sabia nem da doença, né? O cabelo vai crescer. E a partir daí, então, nós começamos a namorar, nos casamos, começamos a viver juntos 24 horas por dia. Até que um dia, num churrasco de despedida de final de ano lá do hospital, ela me confidenciou, falou: eu tô com dor de cabeça e saiu sangue pelo meu nariz, né? Eu falei: o tumor voltou. Ela largou o tratamento, aí eu comecei a perguntar, tipo, histológico é o que deu na biópsia, comecei a perguntar um monte de perguntas médicas, cheguei à conclusão que o tumor voltou. O que você disse para mim? Deus não faz nada pela metade. Deus é sim, sim, não, não. Deus não é um Deus de confusão.
de mais ou menos, ou ele faz, ou ele não faz. Porque ele fazendo ou não, ele não deixa de ser Deus. Mas Deus, ele não... Quando ele diz, eu estou fazendo, eu estou curando, eu te curei, é porque ele curou. E eu disse, Deus me curou, eu estou curada. Aí vem a frase. Bom, eu acredito em você, acredito em Deus, mas vamos fazer uns exames pra gente ver isso direitinho? Aí nós conseguimos um centro de... A Delma teve um tumor muito agressivo, né? Um tumor que a gente chama de hipófise. Hipófise é uma glândula que fica no cérebro e que é responsável por produção de hormônios. No caso dela, do hormônio do crescimento, que é o GH, né? E ela tinha o GH aumentado, né? Até hoje né? tem exames o GH aumentado, né? E aí nós tem 37 anos de medicina, conhece algumas pessoas, né? E aí a gente conseguiu colocar ela num ambulatório lá do Hospital das Clínicas, centro especializados na América do Sul em tratamento de tumores de hipófise. Aí ela foi lá. Aí eu fui, fiz uma infinidade de exames, levei os exames antigos. Chegou com a doutora Nina, sim, lembra? Doutora Nina. Que a doutora Nina, deixa eu dar um parênteses para o pessoal entender essa frase que começou o nosso podcast. Ela falou, mas... Ela falou, tá bom. Você abandonou o tratamento? Porque assim, o tumor já tava espalhado, né? Já tinha. E aí eu falei assim, eu não abandonei, eu tô curada. Aí ela, tá bom, mas você tá aqui por quê então? Eu falei, porque meu marido não acredita, mas eu tô curada. Aí falou os sintomas, ela falou, tá bom, vamos fazer uma angiotomografia? Vamos fazer os exames. Vamos fazer uns exames, né? E aí, melhorou, né? Do sangramento, melhorou da dor de cabeça. E foram feitos os exames dela, né? Foram feitos os exames de imagem, exames de sangue. E no dia do retorno, né? Depois de um tempo, ela voltou lá no ambulatório. E o que aconteceu, Delminha? Eu nunca vi tanto médico junto na minha vida. Nunca. Foi impressionante, porque eu estava numa sala, entrava médico, saía médico, depois me levaram numa sala de reunião, uma sala grande, e começaram a entrar médicos, aí eles olhavam um exame, olhavam o outro, iam para o computador, começavam a olhar os recortes da doutora. Ela voltou primeiro, né, com a doutora que tinha atendido. Primeiro ela falou, bom, vamos ligar no laboratório para ver na tomografia, para ver se não trocaram o exame, porque não dá para entender esse exame com esse exame, né? Pelo tipo da gravidade da doença, né? Pelo tipo da gravidade da doença. Então ela ligou lá, era o exame. Era um exame antes e depois. Aí começaram a chegar os assistentes, né? Os médicos, né? Até que chegou um velhinho, bem velhinho, pequenininho, aquele cabelinho branquinho, muito bonitinho ele, assim, rostinho simpático. Mas, assim, ele olhou o exame, olhou o outro, aí ele olhava assim, ele falou, eu já sei o que aconteceu. Vamos falar com o radiologista. Ele pegou o exame e saiu, né? E só eu não estava no dia, e aí eu falei, puxa, mas tá demorando muito, né? O que tá acontecendo lá? Porque eu tava atendendo no dia, quem foi com a... Eu ia até falar isso. Uma secretária nossa, ela falou, calma, Delminha, não fica nervosa, calma. Eu falei, não, eu tô calma, Deus não faz nada pela metade, eu tô curada. Só que aí, assim, a gente é humano. Você vê vários médicos ali. Toda hora entra um, sai o outro. Aí tinha um na frente do computador que ele ficava olhando atentamente os recortes, né? Do exame. Aí volta de novo aquele senhorzinho, aquele médico já idoso. Aí ele pega e fala: O mais experiente, né? O seu marido é médico. Eu preciso falar com ele. Vamos ligar para ele. Nesse momento, eu confesso que o coração ficou meio assim. Falei, meu Deus. Quando eu pensei em falar, meu Deus, eu falei, Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de certeza. Eu falei, tá bom, vamos ligar para ele. Aí me ligaram no consultório,
Perguntando se você perguntando se eu poderia lá, ir né? na próxima semana ir lá no hospital, né? Eu poderia ir lá no hospital na próxima semana. Eu falei, poxa vida, eu sou médico, fala logo aí o que está acontecendo. O tumor dela voltou, né? O tumor dela voltou, não é possível, largou o tratamento, né? Deu uma recuperada, fé. Aí ele falou, não, ela está curada. Ela está curada. Não tem nada no exame. Inclusive, um médico falou assim, olha, parece que a cicatriz do local do tumor é aqui. O médico respondeu, não, ela operou, foi do outro lado. Então, uma coisa assim que aí... E aí foi uma da... Ele te disse, o senhor já senhor, tinha mais né? de 50 anos de medicina, né? E aí vem esse médico, ele parou assim na minha frente, ele ficou olhando todo admirado, falou assim, menina, você é a prova que entre o céu e a terra tem muitos mistérios que a gente desconhece, porque eu tô aqui com esse exame e eu tô olhando esse outro, é como se fosse o exame de uma outra pessoa, porque nesse aqui eu não encontro nada, e nesse aqui eu olho e eu fico preocupado, mas nesse aqui não tem nada, você tá curada. Aí foi aquela choradeira, agradeci muito a Deus novamente. E é aquilo que eu falo, quando a gente... Se Deus fala, vou fazer, não duvide de forma alguma. Confie, acredite, porque o nosso Deus, ele é um Deus de certeza, ele não é um Deus de dúvida. Ele não faz nada pela metade. Quando ele fala, eu vou fazer, descanse seu coração, porque ele faz. É como você diz, né, Delminha? Você pede, Deus faz um milagre, agora você duvida, né? Então, mas então, a partir daí eu fui cobrado, né? Eu fiz uma promessa, né? E você vai comigo. Comecei a frequentar os cultos com a Delma. E a partir daí, a gente tinha um projeto totalmente diferente, um cartão de benefícios, com uma clínica popular para atendimento de pessoas em Piedade, em São Paulo. Mas aí começou a aparecer um monte de feridas de perna, né? Úlceras, feridas de perna, pé diabético. Nós tivemos muita dificuldade quando chegamos em Piedade, né? Nós fomos até para arrumar um imóvel para montar nosso consultório. Teve muita... quando a gente apresentava para que era aquele imóvel, né? O projeto, as pessoas não queriam. Não quero populares aqui. Teve um caso teve casos seríssimos, né? Mas aí, como diz a Delma, né? Deus preparou um lugar bacana pra gente. Nós adequamos o local. Na época, eu já, macaco velho, como fala na gíria, né? Eu disse o seguinte, Delma, chama a vigilância sanitária que vai ter denúncia. Para entrar na cidade foi difícil. Piedade é uma cidade de 55 mil habitantes, com médicos já conhecidos, alguns assim já estabelecidos há muitos anos, né? Então, assim, quando você vem de fora, e eu entendo isso, as pessoas acham que você veio para roubar delas o que elas conquistaram. Mas, na verdade, nós viemos para somar, né? Atender pessoas que não estavam sendo atendidas. E é isso que nós viemos fazer. E aí tivemos dificuldade. Aí a vigilância veio, nós adequamos nossa clínica. Só nesse período, quando começamos a atender, nós tivemos 27 denúncias. 27 denúncias. Chegou uma hora que o pessoal da vigilância falou, não tem o que fazer lá. Os caras estão tudo correto, tá? Aí vieram, né? Eles não duram 3 meses? Nós já estamos com quanto tempo dela? Esse ano vão fazer 7 anos. 7 anos de ferida, de clínica. É tanta ferida. E graças a Deus, né? Hoje atendemos só a gente e a doutora Patrícia, nossa optometrista, né? E fazemos um trabalho assim singular, né? Singular, diferenciado mesmo. E hoje para quem dizia, eu não acredito em milagres, eu acredito nas imagens dos exames que eu vejo, nessa clínica onde nós cuidamos dessas chagas terríveis, nós vivenciamos um milagre atrás do outro, de inúmeras formas, né? Foram milagres mesmo, né? São pacientes que
tinham membros perdidos, a gente conseguiu resgatar através da ciência e da fé, né? Nós nunca deixamos de fazer a ciência, os protocolos científicos, né? O estudo direitinho, né? A parte metabólica, nós cuidamos nós optamos por um atendimento humanizado, totalmente né? diferenciado. Então, humanizado. A pessoa lá é um ser humano, ela não é uma ferida, ela não é uma vesícula, ela não é uma perna, ela não é uma barriga doendo, ela é um ser humano que a gente trata como ser humano, né? E nosso tratamento é humanizado, tanto aqui quanto em São Paulo. E isso nos proporcionou algumas experiências totalmente diferenciadas que eu tinha tido em 30, 25, 30 anos de carreira. Atípicas, né? E você começa... Os seus olhos e seus ouvidos começam a abrir, né? E aí você começa a entender que tem coisas que você não explica, que a ciência não explica. E a gente chega à conclusão que a ciência, ela está caminhando. Sim. Ela é finita. A fé, ela não tem limite. Né? Então, assim, e a gente nota isso em pacientes, né, Delma? Que aqueles que têm muita fé, eles conseguem. Não, eles têm uma recuperação muito, muito rápida. Por mais doloroso que seja o tratamento, eles estão sempre com um sorriso no rosto, estão sempre tentando tirar algo de bom, né? É isso mesmo. Assim, são positivos, são alegres, estão sempre cantando. E uma coisa que aconteceu nessa clínica de Piedade, e agora na de São Paulo também, Também, né? de São Paulo também. É aquela coisa que a gente sempre diz. Nós pensamos pequeno perto daquilo que Deus tem como propósito para nós. A clínica em si não seria para nosso atendimento. Colocaríamos outras pessoas para atenderem lá. Mas a gente quis isso. Deus falou, não vai ser assim. Eu quero que vocês fiquem aqui, vocês vão cuidar. E só ficou no Instituto Brigídio conosco as pessoas que tinham um coração voltado para o outro como o nosso. Pessoas que tinham a mesma filosofia de trabalho, né? A mesma filosofia, né? De tratar o paciente, o ser humano, como um ser humano, né? Não como, vamos fazer volume de consultas, vamos resolver, você faz um curativo aí, não. Cada um é um tratamento diferenciado. E os resultados apareceram, né? Os resultados foram maravilhosos. É claro que é uma clínica particular, Sim. É uma clínica que a gente ainda não... A gente tem projetos Mas tem uma coisa curiosa, que a maioria das pessoas ali são pessoas simples, né? São pessoas que trabalham bastante, pessoas esforçadas, mas não tem, às vezes, o cartão de crédito. Não tem o limite do cartão de crédito. Não tem o limite. Lá... A gente ainda faz aquela cadernetinha que... Nota promissória, né? Aquele caderninho de padaria mesmo, né? A gente vai lá, deixa tudo anotadinho e eles pagam direitinho, né? Eles conseguem. E os casos que a gente não conseguiu resolver, a gente se empenhou o máximo de mandar... Às vezes você precisa de uma estrutura maior. Né? Você está numa cidade pequena com uma atenção que a gente chama de atenção primária à saúde, né? Então você não tem aquela tecnologia para botar um stent, para fazer uma ponte safena na perna. Então o que acontece? Você precisa às vezes fazer isso. E aí a gente sempre recorria, né, Del, a pessoas que tinha alguma influência para poder transferir. Existe hoje um sistema de referência, né? Então, as cidades satélites à região sorocabana ficam reféns desse sistema e, às vezes, não dá para esperar muito, né? E nós sempre conseguimos. Sim. Sempre conseguimos isso, né? E depois que eram feitos os procedimentos aqui, com São Paulo, nós fazemos, né? Eles voltavam para a gente e a gente acabava por tratá-los. E hoje são grandes irmãos, grandes amigos. São amigos. Né? Então, passam lá, tomam café. Eu sempre disse que eu sempre falo para a Delma, para os pacientes, que a clínica de Piedade foi um renovo.
para mim. Verdade. Porque eu estava numa situação que eu era professor universitário, esqueci de falar, 10 anos de universidade, de aulas. Eu era professor universitário, eu estava como chefe de serviço, um consultório já bem estruturado, então eu estava bem acomodado, né? Falei, eu caso com a Delma, ela vai para São Paulo e a gente segue a vida, mas não foi bem isso que aconteceu. Hoje nós estamos metade do tempo aqui, metade lá, e sempre pendendo para cá, né? Sim, sempre verdade. pendendo para cá, porque os casos que são mais graves necessitam da nossa assistência, né? E isso foi um renovo na minha vida profissional, na vida familiar. E hoje nós estamos aí com muitos pacientes curados, né? A gente já é referência hoje para 27 Sim. cidades da e região. amigos, né? Pessoas que a gente vai levar para o resto da nossa vida. E assim... Tem muito causo, né? Tem pra muito contar. causos interessantes. E onde a gente vê só... De ver ali a ferida, você vê só a feridinha, você já sabe quem é, né? Porque a pessoa ali, ela tem um nome, ela tem uma história, tem a família. É uma doença onde quem tem ferida, né, sofre com isso, a família inteira padece junto, porque é triste de ver. A pessoa, às vezes, não perde aquele convívio social, ela não consegue, né, doutor, tá indo... Por exemplo, que nem a gente quer ir no supermercado, você vai no supermercado. Você quer ir no restaurante, você vai no restaurante. A pessoa que tá com essa comorbidade, ela fica retida, ela não consegue fazer essas coisas. E pouca gente entende. Eu digo que a ferida, a úlcera, né, de perna ou de pé, ela é a pontinha do iceberg, né, de doenças gravíssimas, como no caso de perna seria as insuficiências venosas, que são as varizes mais graves, as tromboses. No caso de pé, os pés diabéticos. Então, a gente trata hoje, eu estou tratando os pacientes também de diabetes, de hipertensão, colesterol. A gente dá uma proteção ao sistema circulatório, melhora o metabolismo deles. Temos os complexos vitamínicos de aporte, né, para esses pacientes que eles são muito desvitaminados, Sim. desproteinizados. Então, a gente faz toda essa parte. Então, cuida dele como um todo. Né? E é engraçado, né, Delma? Quando você dá uma alta, o que acontece? O pessoal fica triste. Eles ficam tristes. Aí eles falam, mas poxa vida, só daqui um mês, 40 dias, 90 dias. Os curativos são semanais, né? Às vezes. Não posso vir aqui antes? A gente fala, não, pode vir, vem tomar um café, vem conversar, mas tratamento só, né? Agora tem os protocolos. E o legal né? é que eles fazem amizade ali na recepção, né? Normalmente demora um pouquinho, porque as pessoas vêm de outras cidades. Nossa clínica virou pronto-socorro, né? Elas vêm de outras cidades. Então, o que a gente faz? A gente procura resolver aquilo que é emergencial, que ali é urgência. Nós somos extremamente resolutivos, porque a impressão que nós temos dos nossos casos é que quando chega para nós, já passou por tudo. Já passou por lá. Começa assim, vai na farmácia, vai no postinho. O interior é muito farmácia ainda, né? Então vai na farmácia, vai no postinho, vai na Santa Casa, vai no outro ali. Já passou por tudo. E quando chega pra gente, a gente já tem um protocolo pronto, né? A gente até brinca, essa noite você vai dormir. Vai dormir. Porque a sua dor vai passar. Então, assim, é um protocolo já pronto, né? Então, virou um pronto-socorro. Virou um pronto-socorro, né? E as nossas consultas, elas são demoradas, porque eu preciso saber tudo, né, da vida. E esses pacientes são pacientes que estão se arrastando pelos serviços por aí, né? Até me fizeram uma pergunta, mas como deixa chegar desse jeito? Às vezes a culpa não é nem do paciente, a culpa é do serviço público mesmo, do serviço médico público, privado, que não dá tanta atenção a esse tipo de paciente. Então, ele procura lá o posto faz o seu trabalho, mas não tem, né, a expertise. E esse é um dos nossos propósitos, a educação continuada, né? Continuar com cursos de curativos, cursos de abordagem para quem está fazendo enfermagem, principalmente. Hoje a Delma é estomoterapeuta, né? Que é estomoterapeuta, a especialidade que cuida de feridas. Então, assim, hoje a gente já quer fazer uma educação continuada para abordagem. O paciente com ferida é um paciente diferente.
É totalmente Ele é diferente. diferente, ele é um paciente sofrido, é um paciente que está com dor, é um paciente que não está dormindo, é um paciente que não está comendo direito, então ele já é, como eu disse anteriormente, né? Ele está, às vezes, anêmico, às vezes está... Cheiroso. As pessoas se afastam dele, né? Porque ninguém gosta de ver ferida, né? Não é bonito, né? Mas ninguém deseja ter esse tipo de coisa. E teve pacientes de chegarem para nós já com inúmeros, com indicação de amputação. E da gente realmente ver que eram casos assim extremamente graves, mas a gente sempre se coloca no lugar do outro. E se fosse meu pai ali, se fosse minha mãe? Como que a minha mãe ficaria sem uma perna? Como meu pai ficaria sem uma perna? Como meu pai iria trabalhar se meu pai fosse caminhoneiro, né? É, Se o meu pai dependesse das pernas para poder estar ali trabalhando, levando sustento para casa, sabe? As pessoas hoje em dia, elas perderam um pouquinho dessa essência de se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente faz isso, literalmente você se vira nos 30, começa a pensar numa forma, numa outra, para você conseguir devolver a saúde, a vida com qualidade para essas pessoas. E o maior presente que a gente recebe é quando a pessoa volta e fala: dormi à noite, tô sem dor, tô conseguindo me alimentar. Porque devolve a dignidade, né? A vida, a dignidade, porque às vezes eu vejo, né, precisa fazer uma cirurgia porque o que acontece com esse tipo de paciente? Eles procuram locais e eles às vezes até fecham a ferida, são feridas que retornam. Só que o que acontece? Agora estamos na parte científica, né? Não é tratada a causa do problema. E esse é o grande problema. Não é tratada a causa. Então, ela volta. Acaba. E não há um follow-up, que a gente fala, um acompanhamento adequado no pós-tratamento, né? Então, o que acontece? A pessoa vai, agora você está de alta, vai para casa, tal, não tratou a causa, porque a tendência é disso descompensar de novo e abrir novamente essa chaga e essa dor, e aí vai ser um paciente crônico, né? Seja na rede privada, seja na rede pública. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o quê? Nós tiramos da fase emergencial, só tem um pouquinho do nosso trabalho, né, gente? Tem muita coisa que a gente faz. Não, muita coisa. A gente vai falar ao longo dos podcasts. Mas, assim, tiramos da parte emergencial, por isso que eu digo que lá é um pronto-socorro. É um pronto-socorro. Tiramos a dor, curamos a infecção, né? Entramos com antibiótico, aí a gente faz pequenas cirurgias, retira, tal, vê qual que é o melhor, faz uma proposta de tratamento, nós chamamos de protocolos de tratamento, né? Uhum. E aí a partir daí, nós conseguimos encontrar um caminho para a cura. Quando o paciente está mais estabilizado, a gente já você precisa fazer isso para tirar a causa, porque senão você vai ser um refém desse problema. E aí assim, é que fica um pouco mais complicado, né? Por causa de custos, né? Essas coisas não são... E aí a gente... Esses 10% que acaba não se perdendo, que é dos pacientes que não conseguiram o resultado, é isso, né? A gente acaba encaminhando, aí entra naquela burocracia toda. Mas nosso trabalho tem sido muito elogiado, né, Delma? Tem até um caso lá, conta que a gente foi lá no DR. Foi alguns anos atrás. Nós fomos apresentar um projeto lá. Nós fomos apresentar um projeto e eu tenho a minha pasta. Minha pasta que acaba assustando algumas pessoas, né? Porque para mim é normal, mas para as outras pessoas não é. Realmente assusta. E na época era uma diretora que tá, hoje é um outro médico, é um médico que está lá, na época era uma outra psicóloga, pessoa, né? Era uma outra pessoa. Mas assim, começamos a conversar com ela, mostrar um pouco do nosso trabalho, aí vem a Delminha com a pasta dela. Peguei minha pasta e fui mostrando para ela, falei, olha, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, chegou assim. Chegou assim, agora tá assim. Aí fui colocando em cima da mesa.
olhou assim, ela se assustou, falou, meu Deus. E foi uma É, coisa curiosa. Ela é, pegava as fotos para procurar se estava com nome, porque é, era muita foto. Eu falei, mas peraí, não tem nome. Como que você sabe o nome de todo mundo só pela ferida, né? Aí eu disse para ela, porque cada pessoa que chega pra gente, ela é única e ela tem uma história. Ela tem uma história, ela tem família, tem o início de tudo, a gente acompanha, a gente vai cuidando. Então, não é só uma ferida, é um ser humano que está ali, né? E ela falou: Meu Deus, mas vocês fazem o serviço de um hospital terciário. A equipe de de vocês um são serviço de alta né, complexidade, né? é de quantas pessoas a equipe de vocês? Né? Nós somos 3. Eu, a Delma e a Thaís, que é a nossa secretária, que ela também tem curso de técnico de enfermagem. Eles não acreditaram, né? Não Não acredito. acreditaram, né? Porque realmente é de alta complexidade. Mas a gente vai se virando, né? E através disso a gente tem visto muitos milagres acontecerem, a gente tem visto a mão de Deus em tudo aquilo que a gente faz, a gente vê o direcionamento de Deus, em cada diagnóstico. Às vezes teve casos de pessoas que chegaram até a nossa clínica com um diagnóstico totalmente errado. Por exemplo, teve uma que chegou com o diagnóstico de depressão, porque estava perdendo peso. Foi inúmeros profissionais, só que nunca tinham examinado ela, né, doutor? Era época de pandemia, né? E ela tinha uma história de emagrecimento. E eu sentei com ela, falei, olha, como é que é isso? Como assim, Depressão? né? Como assim? Seria Covid, alguma coisa? Não. E não, o exame clínico, eu sou daqueles médicos que ainda examina, né? As pessoas até estranham. Aí eu fui, palpei um negocinho no abdômen, falei, você precisa fazer uma colonoscopia pra gente ver, está muito estranho, você tá numa idade. Aí ela fez a colonoscopia, era um tumor do intestino, já, né? E a gente conseguiu encaminhar para um hospital, e ela foi operada e hoje tá bem, foi salva. Deu tempo de salvar, fez químio e tal, nossa amiga hoje. Então tem casos que, né? Mas para ver que às E vezes ela foi para trocar o remédio de depressão que exatamente que não não está estava adiantando aquela fazendo efeito, né? exatamente. Eu falei assim, mas espera aí, como é que é Como essa sua assim? depressão, né? E aí ela começou a falar para mim e tal, eu falei, vamos te examinar. Vamos ver Vamos ver. direitinho. Alguém pediu algum Deita aqui na exame? maca, vamos Era examinar. uma época que era época também de pandemia, o pessoal estava mais focado, né, no Covid. Mas assim, as doenças continuavam, né? Não, já tinha Covid? Muito, mas as doenças continuavam, né? E nesse caso, graças a Deus e a percepção clínica também, né? Que Deus dá pra gente, nós conseguimos fazer um diagnóstico diferente e conseguimos salvar essa irmã aí. E são inúmeras E aí, esse histórias. caso não foi o que eu operei, foi encaminhado com Sim, urgência e deu certo, deu deu tudo certo, certo. né? Então, assim, são inúmeros casos, inúmeras histórias. Tem histórias um pouquinho tristes, mas que tem um final feliz, né, doutor? É, Outras são muito divertidas. A gente, ao longo dos demais podcasts, nós iremos estar contando, porque acaba que a vida dos nossos pacientes acabam fazendo parte da nossa. é São isso mesmo. pessoas que se tornam nossas amigas, como um paciente de São Paulo que nós operamos. E o anestesista começou a perguntar, né? É perguntar das comorbidades, das doenças dele, ele já estava meio que sedado, né? E aí A gente foi respondendo, a né? gente foi respondendo. Não, ele toma isso, não sei o quê. E aí ele falou, mas vocês são Ah, amigos? vocês são amigos, né? Somos, Somos somos amigos também, né? também. Então, é o diferencial, é esse olhar diferenciado, porque às vezes a pessoa ela tá com um semblante bonito, ela tá com um sorriso no rosto, mas se você parar menos de um minuto e olhar bem nos olhos da pessoa, você vai ver que às vezes o sorriso
está escondendo ali uma lágrima, está escondendo uma pessoa que está angustiada. E quando você passa a olhar, observar, às vezes é uma única palavra, um abraço, um pouquinho de atenção que você dispensa à pessoa, você faz toda a diferença para ela. E É. ela vai se lembrar disso para sempre, porque, né? É o tratamento humanizado, né? Ali atrás tem um ser humano que está sofrendo, um ser Sim. humano que está com dor, um ser humano que tem os seus problemas, né? Sim. Porque a gente fala que as feridas hoje são chagas, né? Que a gente tem até um projeto aí que ao longo do tempo a gente fala. E ela muda a vida. Por exemplo, um pai de família, ele para de trabalhar, ele entra no seguro social, né? Isso abala, é um problema socioeconômico, abala toda uma estrutura familiar. Você tem gastos públicos, por exemplo, hoje o afastamento por ferida, né? Quem quer saber é 12º, 14º do sistema, então é bem prevalente, tem muita gente afastada por causa disso, e é uma coisa que dura 3 anos o afastamento, em média, e quando volta, praticamente aposenta, né? Então, se a causa tratada, ela seria muito mais fácil tratar, reconhecer e tratar a causa, do que você simplesmente, né, Deixar, fazendo o né? curativo. E é isso, né? A gente tem feito acho que um bom trabalho, né? A gente tem feito um trabalho abençoado, né? Assim, tudo conforme aquilo com o propósito que Deus nos colocou. E hoje, no interior, nós tratamos dessas feridas. Em São Paulo, temos cuidado também, né, doutor, de feridas assim, mas é um Um pouco pouquinho diferente, São diferenciado. Paulo. São Paulo é. Mas quando a gente coloca, agora vai entrar a fé novamente, né? Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, que a gente fala, Senhor, o Senhor vai me direcionar. Ele vai direcionando, ele vai fazendo coisas que você não espera, que você não imagina, ele vai mudando os seus caminhos, aí você fala, peraí, a ideia não era essa. Mas Deus está colocando de forma que lá na frente vai ser melhor para você, vai ser melhor para sua família. Então, se você colocou um propósito, você colocou ali que eu quero fazer isso, 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 porque o objetivo é determinada coisa, e você tá vendo que tá saindo totalmente diferenciado daquilo que você planejou, não se preocupe. Se você colocou na mão de Deus, tenha total certeza de que tá tudo muito certo. Você precisa só descansar o coração, esperar, não olhar dos lados, não duvidar, porque o que Deus traça para a nossa vida são coisas que os nossos olhos ainda não enxergaram, aquilo que a nossa mão ainda não tocou, porque o nosso pensamento é pequeno, de Deus é muito elevado. E Ele sempre prepara o melhor para todos nós. É isso aí. Né? E estamos atendendo agora, né? Na cidade de Piedade, para quem está nos ouvindo. E também na cidade de São Paulo, né? Quem quiser, depois a gente passa, né? Faz os comentários, né? E a gente passa nossos locais de atendimento e será um prazer receber. Se você tem um problema desse, um familiar tem um problema desse, né? Tá perdido, não sabe como é que é o tratamento, já procurou vários profissionais, e aí, principalmente essas franquias grandes que tem por aí, né? Porque prometem uma coisa, aí fica lá fazendo, faz curativo, mas não tem um olhar desse, né? Humanizado, um olhar do todo. Porque para você para você curar uma doença, você precisa olhar o todo, não só aquela parte. Né? Então, todo é o todo mesmo, né? Corpo, alma, né? Porque às vezes, né? Tem muita gente doente da alma, né? E às vezes você que está nos vendo fala assim, mas eu tenho um idoso teimoso em casa, uma idosa teimosa. Nós também temos.
leva lá no Instituto Brigídio, que pode ter certeza que a gente vai conversar com jeitinho, e nós vamos conseguir conversar, a gente vai conseguir tratar, vai cuidar. Eu brinco que a Delminha, ela tem a turma das 3 da manhã. Às 3 da manhã ela começa a responder as amigas, o grupinho dela lá de amigas que ela foi A mais jovem tem 59, 58 a 59. A mais jovem as meninas das 3 da manhã, eu brinco, né? Eu falo, o que você tá fazendo aí? Não, eu tô aqui, tô respondendo e tal, não sei o quê. Então, é muito gratificante o nosso trabalho. É muito bacana. E a gente, ontem, né, Delma? Nós vimos um amigo lá, um irmão que fechou, a filha dele foi difícil. Foi difícil. E aí ele sai da sala, ela me abraça e fala, graças a Deus, mais um cara. Eu falei, parabéns! Conseguimos, deu certo. E olha que a dele estava complicada. Foi complicado, todas nós. Só que aí a gente entende os desígnios de Deus. Por quê? Esse paciente, ele veio para nós recomendado de um outro paciente que se tornou um casal que se tornou nossos amigos também. E ele estava totalmente descompensado. Hipertenso, diabético, ferida, né, doutor? Todo descompensado. É aquela história que eu tenho falado aqui, né? A medicina, esse paciente, ele é um todo, né? Então, a gente foi ajustando, né? Sobrepeso. Sim. Né? E nesse meio tempo onde ele estava tratando da ferida dele, a gente foi estabilizando, foi deixando a pressão arterial dele normalizada, fomos controlando a glicemia, né, doutor? A glicemia é a que mede, quem não sabe, para saber se é diabético. O diabetes dele, né? A gente começou a... Globina glicada. A gente foi fazendo um ajuste clínico nas medicações. E no final das contas, e também tivemos, nesse caso, auxílio de um outro profissional. A gente pede, não pensa que resolvemos tudo, não. Às vezes você precisa de um endócrino, você precisa de um cardio. Mas assim, a gente... né? E nesse meio tempo... Mas mudou a vida dele. Mudou. Né? E nesse tempo do tratamento da ferida, por isso que eu volto de novo para a fé, que todo mundo um dia passa pelo deserto. A gente só não sabe quando vai ser e como vai ser o nosso deserto, mas todo mundo passa pelo deserto. E o importante é que esse deserto uma hora acaba também. Esse paciente, enquanto tratava, ele teve um irmão hospitalizado, o irmão que... uma pessoa muito querida para ele, né? E foi um choque, porque ele até conversou com a gente, pediu para nós irmos lá, a gente foi visitá-lo. Um caso agudo, grave, já estava, quando chegamos lá, já estava na UTI e tal, esse irmão acabou falecendo, então teve uma série de problemas, né? A Delma deu um suporte emocional para eles também. Então, assim, veja, nós nos importamos, né? Sim. Nós não somos... tá. Né? E assim, até estava conversando ontem com a esposa dele, falando, olha como Deus trabalha. Deus permitiu dessa ferida ter aberto essa ferida, porque ele tratou do sobrepeso, tanto que ela mostrou uma foto de antes e depois como ele estava, a gente já outra pessoa. Deus, outra pessoa, né? Tratou do sobrepeso, tratou do colesterol, triglicérides, tratou mudança do diabetes, de hábitos que ele tinha, né? E aí a gente até falou, poxa vida, será que se ele não tivesse tido essa ferida e tivesse passado por esse trauma... Por esse deserto? Né? Por esse deserto que ele passou, será que ele iria passar? Como que ele ficaria? Então... Até mesmo nas horas difíceis que você está ali dentro daquele deserto, que você acha que não vai sair, que está dificílimo, não duvide, confie, porque em tudo tem um propósito de Deus. Né? Então, e é sempre para o nosso melhor, é sempre para o nosso bem. Nunca para o pior, é sempre para o bem. E hoje ele está ótimo, né? Tá ótimo, né? Tá fechando a ferida. Há alguns casos que a gente tem durante a vida, né? E é muito gratificante, né? É muito gratificante, né? E agora nós temos projetos, né, Delma? De estender isso, fazer cursos,
né? Fazer cursos. Nós até, vocês estão vendo aí que está rodando. Tem o Flebogel, que é um gel creme que nós temos, que nós desenvolvemos de um estudo clínico que já tem liberação da Anvisa, que ajuda em dores nas pernas, trombose. Então, a gente tem feito um trabalho assim bem amplo, né? Amplo. Sim. A gente até não tem, eu brinco, não tem perna para tudo isso, né? E estamos aqui hoje no podcast, O iniciando podcast mais. é a realização de um sonho, uma preparação de Exatamente. Deus. E uma coisa que também a gente gosta muito de fazer, né? Que é a rádio lá no nosso programa. A gente tem um programa, como nós dissemos, numa rádio web, a de Belém. Depois nós mandamos o link. E esse programa se chama Saúde e Bem-Estar. Sob a direção do nosso diretor, Rodrigo Ruivo, nosso irmão na fé também. Exatamente. E esse programa, ele tem um formato muito bacana, né? E nós falamos de todas as doenças, né? Tem o dia, o mês, agora é julho. A gente dá risada, tem as cores, brinca, chora. E a gente vê a desinformação das pessoas, né? Tem gente que não sabe nem por onde começar, né? Não sei por onde, por que eu tenho esse problema aqui, doutor, o que eu faço? Eu falo, procure tal pessoa, faça isso, né? E deste programa nasceu um outro projeto, que é a Caravana Saúde e Bem-Estar, que está na sua 4ª edição, né? Nós estamos percorrendo, começamos aqui em Piedade, sei lá o que vai acontecer, né? Deus conduz. E nós estamos na 4ª edição, vai ser agora no sábado, dia 18 de julho, né? No bairro da Vila Elvio, um bairro histórico aqui. Sim. Na igreja lá da Assembleia de Deus, do bairro da Vila Elvio, né? E aproveitar a oportunidade também para saudar todos os irmãos, agradecer também o pastor presidente, que é o pastor Israel Padilha, né? da oportunidade na rádio. E assim, a gente tá fazendo isso, a gente tem um atendimento, de 30, 40 pessoas, e a gente leva para casa a lição de casa. São consultas, consultas de verdade. Não chega. São consultas então, de 30, 40 E a minutos. gente leva a lição para casa, né? A lição de casa, né? Porque às vezes tem gente lá que tá, por exemplo, teve uma irmã lá que tá há 2 anos com uma colostomia que poderia ser fechada em 3 meses, mas perdeu o contato com o serviço, foi uma coisa de emergência. Colostomia é quando você põe para fora o intestino, né? Teve uma cirurgia de urgência, foi dado alta e ela tá lá. Tava para fora, a gente tá... E acabou fazendo uma hérnia, né? É uma hérnia que abriu, né? E a gente acabou levando para casa para tentar arrumar uma forma dela fechar essa colostomia. Porque, imagine, viver com uma bolsa não é fácil, né? Então, a Caravana Saúde e Bem-Estar, né? Também nos dá muito prazer de fazer, né, Delma? É muito legal. Inclusive, a gente não vai embora, o pessoal não deixa aí. E é legal, a gente fica contando história, dando risada... sempre minha avó povoou a cidade de Piedade, né? Então, assim, todo bairro que a gente vai tem um parente, né, doutor? Aí tem aquelas histórias da sua mãe, não sei quem. Aí a gente começa a conversar, sou prima, da tia, não sei o quê. E quando vê, tá tudo em família. Quando a gente se conheceu, eu e a Delma, nós conhecemos em Sorocaba, né? E aí, quando eu fui para a cidade dela, em Piedade, para conhecer, eu falei, vamos dar uma andada, né? Que lá em Piedade, quem não conhece Piedade... Em Piedade, gente, não tem shopping. E até então eu não sabia quem ele era direito, né? Eu falei, bom, pelo menos na praça de alimentação, se ele não for a pessoa que ele tá falando, eu saio correndo. Então, mas isso é uma outra história. Mas assim, depois que a gente já tinha se conhecido e tal, aí nós fomos para Piedade, né? E Piedade, o que acontece? Tem lá uma pista, né? Na frente, caminhada, e da casa até a pista, você vai a pé. Sim. Você vai a pé. E chegou uma hora, eu falei, não dá. Não dá. Cada 2 metros você encontra um conhecido e fica 20 minutos conversando. Vamos abortar a caminhada. Cidade interior é isso, Vamos gente. abortar a caminhada, né? É assim mesmo, né? Para. E hoje também comigo acontece lá. Param na rua, ou você senta num restaurante e fala, doutor, o que você vai comer? Eu falo, opa. Você me conhece, né? Então é muito gratificante. E em São Paulo também, né? Em São Paulo também. No nosso bairro, né? Lá que a gente tá. Mas tem muita gente que vem de fora, até de outro país, para tratar com a gente. Sim. E nós estamos muito felizes com isso. Não, e que nem eu estava conversando aqui com a irmã Carol. Em São Paulo, nós fazemos muitos procedimentos de estética também, estética facial, corporal.
E tem um bioestimulador que a gente utiliza para rejuvenescimento facial e corporal. E no interior, nós utilizamos esse mesmo bioestimulador, só que para cicatrização de feridas. Olha que coisa interessante. Né, doutor? Isso fica para uma outra oportunidade. Mas no próximo a gente vai... Nós vamos encerrar agora, né, esse primeiro bate-papo, né, que é um piloto, né, de um... Nossa apresentação. A nossa apresentação. Vão ter histórias divertidas. Comentem aí, nos siga, né, como é que é? Põe o dedo, nos siga. Isso aí. E compartilha, fala assim, nossa, achei um canal legal que fala de saúde, nós vamos falar mais disso. Hoje foi uma apresentação, falando um pouquinho do nosso encontro, a fé e a razão, o nosso trabalho, mas a gente vai ter muito o que contar, nós vamos ter convidados, tá? Então, nós vamos... contar sobre os presentes que a gente recebe. Eu recebi um presente, olha, que bênção que está sendo. O nome desse presente é Francisca, mas eu não vou contar quem é a Francisca. Tá certo. Para o próximo. Então, muito obrigado, Delminha. Muito obrigada a todos, doutor Eduardo, obrigado a todos que estão aqui presentes, nos ajudando, nos auxiliando. Ao irmão Rodrigo Ruivo, que é o nosso diretor, tanto lá da rádio quanto aqui, que está cuidando da gente, ao irmão, a Carol, a esposa dele, pessoas maravilhosas, que Jesus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. E logo, logo, teremos um segundo podcast. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo, né? Até mais.